E aí, senhores, bom dias, tudo bem? Fábio Trevisan, análise volume e preço, e vamos continuar conversando um pouquinho a respeito de comportamento de volume e preço. E é óbvio, gente, pelo amor de Deus, não, cara, tô longe de ser o magnânimo, referência, master, blaster. E daí, acabei de responder um comentário aqui de um cara que provavelmente deve entender bastante de tape reading, né, da leitura, do fluxo e tal. E levou muito tempo, né, até que eu conseguisse entender um pouquinho o que é o fluxo, né, e como é que a gente lê, não é como é que a gente lê, mas como a gente da Footprint Brasil lê o fluxo, tá? E graças ao Jean, cara extremamente inteligente, né, ele tem um curso de leitura de fluxo chamado Order Flow, ele tem um canal aqui no YouTube, a gente colocou alguns vídeos no canal da gente, no Footprint Brasil, que falam a respeito de leitura de fluxo e tal. Cara, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, né? Eu não conseguia entender como é que aqueles níveis de preço, volume at price putz, aquilo tudo me deixava muito, mas muito ansioso, né? E o problema com a ansiedade é que você quer que o trade dê certo, você não permite que o trade se movimente, entre aspas, né? Na verdade, não é o trade que tem que se movimentar. E eu acabei entendendo que uh, é, é difícil para mim, por exemplo, entrar num trade agredindo a mercado, tá? Na maior parte das vezes, quando eu entrei agredindo o mercado, eu acabei ficando muito mais ansioso do que eu ficaria se eu tivesse entrando com ordens limitadas, né? Então, hoje o meu estilo de trade, ele é um estilo de trade baseado em pullback. É sempre isso daí. Eu tenho um determinado candle de referência, tenho um determinado nível de preço, e a gente lá no Footprint Brasil gosta de falar a respeito de defesa daquele determinado nível. É óbvio, do jeito que a gente está enxergando os candles aqui, a gente não está vendo o gráfico footprint, a gente não está vendo agressões, então uma das maneiras, né, que a gente, e eu principalmente, né, a gente da footprint estuda isso daí, beleza, mas que eu entendi de leitura de fluxo é observar as zonas de agressão que são dadas pelos imbalances empilhados, né? Então, a Nelogic ela tem um plugin muito legal, né, do gráfico Tape Reading, onde a gente marca, né, nos candles determinados, vamos dizer assim, determinadas proporções entre agressões de compra e de venda, e isso daí fica marcado, né, no gráfico da gente. A gente tem uma outra ferramenta, cara, fantástica, chamada Trade Detector, né? E o Trade Detector ele é bastante bom, porque você pode, sabe, fazer o que você quiser com ele. Ele vai te dar certas marcas de agressão dentro da área do gráfico que talvez elas possam ser importantes, entendeu? Então é óbvio. Eu estou tentando passar aqui conceitos a respeito de análise de volume e preço, que eles não são os conceitos, sei lá, mais complexos do planeta. Porque isso tudo que está marcado aqui no gráfico, esses quadradinhos coloridos, trade detector, só vai fazer sentido, né, a partir de um determinado momento. E para mim, né, ele vem com ah, o volume, né? Isso daqui são os volumes em forma de candle. Eu já vou mostrar para vocês aqui, né, como é que a gente vê isso, como é que a gente não vê isso. Então, assim, o volume clássico, ou o OBV clássico do Profit de algumas plataformas, ele vem no formato de linha. E é muito complexo, era muito difícil para mim, eu tinha que ficar medindo, por exemplo, candle a candle, aonde é que
o volume entrou mais, onde é que o volume entrou menos, enfim. E isso me incomodava muito, né? Me incomodava bastante, porque eu não conseguia enxergar esses engolfos de volume, que para mim são importantes. E a gente acabou lá, com a cooperação de vários participantes lá do grupo do Footprint Brasil, desenvolver os, os, o OBV em formato de candle, porque isso daqui deixa muito evidente para mim determinadas regiões onde houve algum tipo de rompimento, né? Rompimento de níveis, fica, sei lá, para mim parece que faz mais sentido, né? Quando você tem um movimento de zigue-zague, como a gente tem aqui, qual foi o volume dessa perna pequena? Então, eu não preciso ficar levantando muito o olho para cá, porque eu já tenho uma relação visual, né? Olha o tamanho do engolfo aqui, ó, isso daqui fica patente, né? Enquanto que na linha não fica tão patente, não fica tão visível, né? E essa é uma ferramenta interessante, enfim, né? Tenho aqui no meu Profit, o pessoal lá do grupo tem, quem quiser também entra lá no grupo Footprint Brasil e me procura, pô, cadê o volume em candles, né? O OBV em candles, vamos dar uma olhada. E é óbvio, né, que como todo volume, ele não vai ter sombra de máxima ou sombra de mínima. Que não tem como você colocar um volume máximo, não tem como o cara coloca o volume, ó, tá sendo comprado 10 contratos, tá sendo vendido 10 contratos, o volume é 20, você entendeu? Existe uma outra categoria de volume, né, que a gente chama de delta, que é a diferença entre o volume das ordens agressivas negociadas na compra e as ordens agressivas negociadas na venda. Esse é o delta, tá? E se tiver oportunidade, vou falar um pouquinho a respeito dele aqui mais para frente, entendeu? Então, a ideia aqui continua a mesma, só estou dando uma pincelada a respeito do que a gente falou na última aula, né? Então, o OBV, ele me dá, basicamente, na minha pessoal, forma de enxergar a tendência, uma tendência mais refinada, uma tendência melhor, eu diria, né? Do que simplesmente olhando o preço, né? Pô, Fabio, mas eu estou vendo aqui as médias no preço, eu estou vendo as médias no BV, o BV, o preço, ele perdeu a média, essa amarela é uma de 200, uma de 50, uma de 10. Existem variações a respeito de valores de média, né? A minha ideia, a grosso modo, foi poder ter médias, vai, de 10, 50, 200, porque a de 200, ela lembra mais ou menos a de 50 num minuto, e a de 50 lembra mais ou menos a de 10 em um minuto, né? Então, eu faço esse tipo de paralelo. Não é o valor perfeito. Um dia, quem sabe, a Neológica libera a possibilidade da gente pegar fechamentos de outros time frames para criar indicadores encapsulados, né, em time frames. Enquanto isso, a gente fica aí. Existe essa possibilidade. Existe uma DLL da Neológica, enfim, que você pode contratar e tal, né? Mas tem um determinado valor para algumas pessoas, quem sabe vale a pena, né, investir esse valor. Mas a gente está aqui se virando com o que a gente tem e está de bom tamanho. Eu acho que fica bastante legal, entendeu? E a ideia básica, né? A ideia básica sempre foi avaliar a tendência baseado nas médias do OBV, tá? Então, deixa eu colocar as médias aqui também, para lá. Uma média de 10, uma média de 50, uma média de 200, exponenciais. Eu gosto de deixar nessas cores, eu já estou acostumado com essas cores e para mim faz sentido. Eu encorajo vocês a encontrarem determinados padrões aí para vocês, entendeu? Para que vocês possam não se perder, né? Então, eu tenho as médias do OBV na mesma cor que as médias no preço, né? Isso, sei lá, me dá uma certa tranquilidade, vamos colocar assim, tá? E a ideia aqui de novo, gente, a ideia de novo, né? Vamos arrastar o gráfico aqui para trás e vamos ver o que acontece com o preço, né? A gente tem lá um movimento
de queda do índice que ele já dura alguns dias ou alguns meses ou coisa parecida. Vindo lá de junho, né, para cá, a gente tem lá preços de 120 alguma coisa, quase 130 mil para 120 mil. Então, a queda ela tem sido constante, né? Mas ela tem sido permeada por alguns movimentos de alta e enfim, né? E como a gente é day trader, a gente está aí na especulação, o que interessa para mim é essa tendência um pouco mais curta, né? Pô, Fabio, mas você não olha vários time frames, você não fica preocupado com isso? Essa é a segunda parte da brincadeira, né? Quando a gente fala de análise de volume e preço, talvez faça sentido a gente começar a procurar tendências, né, em time frames maiores, entendeu? Então, se a gente volta lá para junho, né, a gente vai ver valores de volume de OBV, né, volume de contratos negociados que eles não voltaram mais ao mesmo nível de junho. Ou seja, ativamente venderam muito mais do que compraram, né? E uma das coisas que eu sempre falei desde o começo, desde que eu comecei a colocar vídeo aqui e tal, eu acho que para quem começa, né, para quem inicia no day trade, nesse mercado extremamente líquido, extremamente volátil, extremamente, como é que eu posso dizer? Ou ele machuca muito, ou ele te deixa muito agradado, né? Você vai ficar muito contente ou muito triste. Acho que talvez começar a marcar determinados níveis de volume, né, e de preço que possam fazer um pouquinho de sentido e operar sempre na tendência. Então, vamos colocar dessa maneira, né? Vamos fazer isso daqui. Vamos colocar gráfico de 15 minutos. Vamos colocar um gráfico de 5 minutos, que seria meu gráfico de trabalho. E vamos colocar um gráfico de 1 minuto, para você poder refinar a sua entrada, entendeu? Então, eu tenho 15, eu tenho 5, eu tenho 1 minuto. Talvez dessa maneira a gente consiga encaixar, né, um pouquinho de volume e preço, né? Buscando aí por determinados padrões, vamos dizer assim, que possam me deixar um pouquinho mais contente ou não. Enfim, né? Uma das coisas que dá para se observar, né? Usando tempos gráficos maiores, como de 15 minutos. Deixa eu colocar os 15 minutos aqui. De novo, né? Como é que a gente sabe? Sabe não, né? Como é que a gente pode determinar quando o preço deu uma parada ou não, entendeu? Olha o saldo do OBV aqui, ó, subindo. Fundo, fundo no preço. Fundo no preço, fundo no OBV. Você encontra preços descendo e o saldo do volume, pô, Fabio, mas está menor, é um pouquinho só, será que faz muita diferença? Cara, eu acredito nisso. Você entendeu? Eu acredito nisso. Aqui, por exemplo, você não tem essa condição. E você tem fundos descendentes, fundos descendentes. Pô, mas então como é que você imagina que isso daqui está freando, não está freando? Você até pode olhar um pouco mais para trás, buscar esse tipo de divergência, entendeu? Mas essa divergência aqui, ó, de um dia para o outro, tudo bem, num time frame maior, pode até ser significativo, mas isso daqui não me chama tanta atenção quanto essas modificações aqui no máximo 5 barras, né? E a gente tem três, ó. Uma, duas, 3 barras. É uma reversão de 3 barras. Então, isso tem uma influência maior, né?
Eu encorajo vocês a ficarem procurando esses padrões, né, de, de reversão, principalmente associados a martelos, né? A gente sabe que o martelo está aqui no topo porque a gente está vendo o preço que ele fez no topo. Mas até o momento que a gente tem essa condição, você não sabe se esse martelo ele realmente vai ser um topo ou não, né? Mesmo porque quando você observa o OBV, você percebe que o OBV está aumentando, né? Mas você percebe que o fechamento ele não aumentou muito, vai. Fechamento 665, fechamento aqui 655. Você tem um topo do OBV maior e você tem um fechamento menor. Putz, Fábio, mas são 10 pontos. Cara, de novo, é aquela história, né? Eu estava vendo umas aulas do Felipe Aranha, né? Ele tem aí no YouTube que ele fala a respeito de candle e tal. E a gente tem uma coisa em comum, porque a gente acabou, vai, eu não digo estudando na mesma escola, não fiz o curso do All Brooks nem nada, mas quando você fala de sentimento de candle, sempre que você encontra sombras muito grandes, né? E no caso aqui, uma sombra, um grande volume, né? Você precisa parar e se pensar, pô, o preço ele abriu nesse nível menor, ele viajou até a máxima do dia, né? E ele voltou. Caraca, qual será a intenção dos caras? Será que os caras querem levar o preço para cima ou levar o preço para baixo? E é aí que entra a tendência, né? Então, até que se prove o contrário, para mim, até que se prove o contrário significa até que as médias tenham mudado de direção, a de 10 em cima da de 50, a de 50 em cima da de 200, isso daqui ainda é tendência de baixa. Então, será que fica mais fácil para eu comprar ou vender, né? Isso daqui, para mim, é um sinal de venda. Eu posso estar errado, eu posso estar um monte de coisa, eu posso... Não é o sinal de venda clássico, aquele que eu curto, aquele que eu gosto. Você entendeu? Porque as médias, elas começaram a ficar cruzadas, mas se eu tivesse que apostar um dinheiro, né, que eu fosse obrigado a apostar, eu teria lá um risco de 200 pontos. Vamos fazer uma entrada escalonada na venda? Putz, vendeu? Não vendeu, né? Será que tem alguma coisa aqui que me deixa corajoso? Eu estou vendo topos no OBV ascendentes e eu estou vendo fechamentos mais ou menos no mesmo nível. Será que é o momento certo de vender? Será que eu vendi no momento certo? Será que eu vendi bem? Será que eu vendi mal? E frequentemente as médias do OBV elas não aumentem, né? Aqui tudo bem, você está apostando num time frame muito maior, né? 250 e um tempo gráfico de 15 minutos. Então, você precisa esperar o negócio acontecer aqui, né? E a gente esperou para caramba, né? Tipo, quase uma hora. Então, a gente precisa estar de olho, né? Nessas condições, porque isso faz uma certa diferença, entendeu? E, enfim, a gente tem lá o nosso gráfico de 5 minutos, onde o OBV ele rompeu um topo recente, né? Ah, o meu gráfico de, deixa eu colocar aqui em cima 1 minuto, meu gráfico de 1 minuto ele não está muito bonito, porque o OBV ele está trabalhando em cima da média, né, de 200, elas estão todas meio emboladas lá e tal. Pô, Fabio, mas aqui, ó, teve um rompimento de OBV, rompeu um topo. Ah, beleza. Isso daqui é um sinal para mim. O sinal ele vai se formar aqui na frente, ó. Olha as médias, 250, 10. Pô, o 1 minuto já está ficando comprador. Os 5 minutos já está comprador há um certo tempo. O 15 minutos ficou comprador aí nesses primeiros candles. Oh, 1 minuto aqui, caramba, peraí. Cagado. O de 15 minutos não tá comprador, né?
A média curta está em cima da média intermediária, mas as duas estão trabalhando abaixo da média de 200. Não é uma tendência de alta declarada, entendeu? Eu tenho um sinalzinho bonitinho aqui, um engolfo de volume, né? Não num fundo, mas numa região importante, então aguardar aí para ver o que vai acontecer. Depois vocês falam para mim, né, o que aconteceu. Eu tô gravando isso agora, é 9h50 mesmo, né? No dia 16, esse vídeo vai vai pro ar aí só no final da tarde. Eu não sei, cara. Eu não sei, de verdade, nessas condições aqui dessa barra, né? Eu sou muito parecido com o que o Oliver Vélez fala, né? Ele fala que, pô, você teve uma abertura e um fechamento abaixo das suas médias de referência com um gap de baixa, cara, isso daqui pode ser uma tendência de baixa, você entendeu? Pelo menos eu estaria pensando em vendas e não em compras. Pô, Fabio, mas o OBV ele está trabalhando acima das médias e o preço está trabalhando abaixo das médias. O que que você faz nessa situação? Meu, ou você aperta o dedo, fecha os olhos e seja o que Deus quiser, ou você acredita no OBV, ou você acredita nas médias, ou se você é um cara um pouco mais bunda mole, vamos dizer assim, feito eu sou, você vai esperar a média e OBV se alinharem. E você trabalha única e exclusivamente na tendência. Você entendeu? Porque daí você tem menos coisa para pensar, né? E daí é aquela história, pô, Fabio, mas você vai esperar os três tempos gráficos se alinharem, né? Os 15 minutos, ele tá vendedor, faz tempo, né? Ele não tá perto de ficar comprador. Olha a média de 200 perto do volume. Cara, você quer tomar a sua decisão baseado no 1 minuto, né? E nos 5 minutos? 1 minuto foi exatamente nesse momento aqui. Deu a setinha lá. Mentoria, 15, 1. Ué, não aparece. Ah, esse daqui não é BV, caramba. Esquece, vamos colocar aqui no preço. Vou colocar aqui. 1 minuto foi exatamente nesse ponto aqui, ó. Que você teve a suposta confirmação, né? Assim, confirmação não, né? Mas o OBV começou a trabalhar acima das médias. O OBV voltou, fez um pullback. Você entendeu? Em cima das médias. Então, se eu tivesse que pensar em algum tipo de trade nos 5 minutos, putz, eu ia estar entrando só aqui, né? E, caraca, mas nos 5 minutos o OBV ele tá comprado desde o final da tarde de ontem, né? Será que não ficaria interessante, Fábio, a gente pensar num gatilho mais próximo? Cara, é a oportunidade. Para mim aqui não teve gatilho nenhum nos 5 minutos, né? O que que eu chamo de gatilho? Gatilho, para mim, é o seguinte: a partir do momento que o OBV está trabalhando acima das médias e as médias estão trabalhando no modo compra, eu vou procurar sempre por um engolfo de volume seguido da barra anterior de fechamento negativo. Então, as médias estão em modo compra, beleza. Eu tenho um volume aqui de 121,868. O gatilho seria esse volume, né, na direção contrária, ou seja, positivo, uma quantidade no mínimo, igual ao volume anterior. E isso não aconteceu. Aqui eu tenho gatilho. Volume aqui 75, volume aqui 88, tá? Só que volume aqui 185, volume aqui 139, cara, isso daqui não é gatilho. Ah, Fabio, mas olha o preço, ó. O preço fechou com esse fundo aqui, e aqui ele fez um fundo muito menor e o OBV não fez esse fundo. Isso daqui tem cara de que alguém veio comprar mais barato. Quando a gente afasta o OBV, né? A gente percebe que o OBV está numa tendência de alta. Você entendeu? Aqui a gente tem uma tendência de alta e houve uma divergência bastante grande entre preço e volume. Está relativamente perto. Pô, Fabio, você perdeu o trade, você não perdeu o trade. Cara, não me interessa se eu perdi, se eu deixei de perder. Não faz sentido para mim, eu não entro. Ou
Se eu tiver muito na fissura mesmo, de, de entrar no trade de tudo quanto é jeito, cara, beleza, pega e entra. Entra com contrato, entra com menos, né? Talvez alguém até pudesse ter pensado em entrar nesse fechamento. Já pensou, ó, esse dojizinho aqui? Ah, eu vou entrar aqui no fechamento, eu vou proteger a mínima dele com 100 pontos. Cara, legal, entendeu? Um ponto, um contrato com 100 pontos, R$ 20, posso perder R$ 20? Posso entrar escalonado, posso não perder nada? Cara, pode não perder nada, você entendeu? Não, eu vou acreditar nas médias, que elas vão continuar subindo. Cara, acreditar na média também não é a coisa mais inteligente para se fazer, entendeu? Você precisa estar constantemente fazendo essa leitura, vamos dizer assim, de volume e preço para você poder entender quais os melhores pontos. Para mim, até que se prove o contrário aqui, não houve oportunidade alguma de trade. Eu poderia ter caçado algum trade, e isso é a coisa complicada, né, de se fazer, dos 5 por 1 minuto, você entendeu? Fazendo o seguinte, tá vendo esse topo do OBV nos 5 minutos? Ele foi rompido nessa barra, por isso que eu marquei aqui. Essa barra aqui, ela começou às 9h35. Então a gente tem 9h35, 9h36, 9h37, 9h38, 9h39. E às 9h39 você teve essa entrada de volume massivo, entendeu? Você tem uma barra lá com 100 pontos. Ah, beleza. Quer tomar a sua decisão aqui? Né? De novo, aquilo que a gente sempre faz, né? Divide a barra lá com o Fibonacci no meio, opera onde você quiser. Se você tivesse comprado no fechamento dessa barra, vamos colocar essa referência aqui, né? Ah, máximo de 180 pontos. 180 pontos, entendeu? Para 100 pontos de stop, 120, é 1 para 1 mais ou menos, já teria dado 1 para 1, né? E nessas condições aqui, onde você não tem muita certeza, cara, talvez uma relação risco-retorno de 1 para 1 seja mais do que suficiente, entendeu? Talvez você esteja sendo ousado demais, né? Porque, de novo, na minha cabeça, se você não tem uma tendência clara e definida, você não tem trade, né? Mas olha lá, Fábio, olha o preço agora. O preço ele tá vindo testar a abertura, né, do mercado. E os caras fazem isso, né? Pô, será que ninguém estava querendo comprar mais barato aqui mesmo? Será que não estava querendo comprar? Como é que esse fechamento da barra aqui ele vai se comportar, entendeu? Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, né? Quem acompanhar o mercado aí até a tarde, depois me responde, né? Ah, será que o preço ele rompe, dele volta? Meu, eu não faço nem ideia, né? Eu não sou capaz de prever o futuro. Eu sou capaz de reagir e entrar num ou no outro trade, você entendeu? Então, eu encorajo vocês aí a acompanhar, né? Vamos dizer assim, preço e OBV em mais de um time frame, entendeu? Talvez para quem esteja começando aí agora, seja bom marcar os 15 minutos, entendeu? E procurar motivo nos 15 minutos, né? Quando a gente olha os 15 aqui, lembra daquele lance de sinal e tudo mais? Médias em modo compra, mas não totalmente em modo compra, e você tem um engolfo de volume na virada, né? Aqui você não tem só um engolfo de volume, aqui a gente tem quase que um engolfo de aquele clássico, né? Deixa eu ver a mínima dele aqui. Mínima de 150, mínima de 150. A mesma mínima, né? Um tamanho de candle maior, com uma quantidade de volume maior. Para ser uma coisa categórica, para mim, esse volume aqui tinha que ter pelo menos 30%, de 30 a 50% mais volume do que no volume anterior, tá? Mas é aquela história. Você vai comprar no fechamento, você tem 190 pontos para pagar de stop, né? Você tem estômago para aguentar
um pouco mais de tempo, já que isso daqui está nos 15 minutos, entendeu? Ou então, não, Fábio, eu vou procurar o trade nos 15, eu vou justificar nos 5, eu vou monitorar no 1 minuto. Pô, beleza, né? 1 minuto lá, ó. Tá rompendo? Beleza, tá rompendo. Qual que é o objetivo dessa operação? Já deu o seu objetivo? Já deu o seu 1 para 1? Então, se você já está lá com os seus 1 para 1, talvez fosse bom você proteger seu trade, né? E esse é o ponto, entendeu? Olha a quantidade de volume negativo entrando agora no 1 minuto, né? Já havia mais ou menos sinal, né? E que é 1 minuto ele é assim, né? Já girou volume. Então, pô, será que os caras estão realmente querendo levar o preço para cima? Olha o tamanho do spread dessa barra com volume. Olha o spread dessa barra com volume, né? Será que essa barra vai ficar maior do que isso ou não? Então, isso são coisas que a gente precisa ir monitorando. Muitas vezes nos 5 minutos, pode ser que a coisa faça um pouco mais de sentido, né? Enfim, a ideia toda é essa, né? É trazer esse triple screen que foi preconizado lá pelo Alexander Elder, né? E triple screen, o caramba, mas usando volume, entendeu? Vamos ver se eu consigo, já no próximo vídeo, trazer uns conceitos aí de agressão. Beleza? Senhores, hasta la vista. Curtam, compartilhem, falem comigo. Falou? Valeu.